A reforma tributária é a bola da vez, né? Sim. O direito tributário, quer queira, quer não, no dia a dia, está sempre presente, está sempre em voga, mas agora Agora a gente ficou famoso. Os ficou tributaristas famoso. ficou famoso, né? Virou artista agora. Seremos sempre lembrados, aí, pelo menos pelos próximos 15 Ah, anos. com certeza. A reforma tributária era um anseio da sociedade, principalmente do mercado, do setor empresarial. Eu costumo dizer que não é a melhor reforma tributária que nós queríamos, né? A gente vai entrar em algumas situações bem complicadas. No congresso do IBET do ano passado, eu fui convidado a falar sobre o tema de reforma tributária, e estudando Geraldo Atalib, eu encontrei uma frase muito interessante que agora eu gosto muito de utilizá-la. Na reforma tributária de 67, 69, o Geraldo Atalib falava assim: o nosso sistema tributário é bom. O problema são os aplicadores do direito, os intérpretes do direito. Daí ele tece uma série de adjetivos. Sim. Que eu não vou nem repetir aqui os adjetivos que ele dá no livro Sistema Tributário, do Geraldo Taliba. O problema é na hora da aplicação, por questões pessoais, questões de desonestidade, etc, etc. E é uma questão meio cultural no Brasil. Sim. Os intérpretes, os aplicadores do direito, ou os observadores autênticos, conforme a doutrina que vocês quiserem seguir, Sim. quando vão aplicar a norma, não aplicam da forma mais correta e justa. Apesar de caber uma série de interpretações da norma jurídica, não é tão amplo assim. Então, o problema é mais na aplicação do que no sistema. Sim. Eu considerava o sistema da Constituição Federal de 88 um sistema bom. Sim. Eu não via tantos problemas assim. Só que começaram a exagerar na interpretação, distorcer os tributos. Acho que o pior é essa distorção. Que até que a interpretação, quando você divaga nela muito, em algum momento você vai vir para a realidade, vai ser puxado para a realidade. O problema é que quando nunca volta para a realidade. E como não tem coerência, né? Exatamente, esse é o Falta problema. segurança jurídica de fazer. Total. Precisamos de um novo sistema para trazer um pouco de segurança jurídica. Então, se tem um lado bom dessa reforma, apesar de eu concordar com o Geraldo Ataliba, que ele já dizia na década de 60, eu acho que vai acontecer a mesma coisa no atual sistema, o sistema novo que vai começar, né, com a emenda constitucional 132, eu acho que melhorou a situação. Quando nós criamos o nosso IVA, que era o ICM, teve uma questão política que trouxe algumas desigualdades regionais. São Paulo brigou que fosse tributado na origem. E não é uma característica do IVA. Sim. É sempre no destino. Então, isso trouxe uma distorção. São Paulo seria o grande polo industrial do país. Então, todas as exportações, operações interestaduais, o ICMS ficava aqui. Quer queira, quer não, enriqueceu mais o Estado. Sim, claro. É um dos fatores dessa desigualdade regional. Não é o principal, mas é um dos. Com a guerra fiscal, com a reforma tributária, a tributação será no destino. Então, quem tem o melhor mercado de consumo, quem tiver maiores consumidores, terá maior arrecadação. Então, já vai se ajustando nesse ponto. Aí, os gestores públicos vão ter que ter uma capacidade de atrair empresas e pessoas para esses lugares, para seus estados. Sim, sim. Vai acabar com a guerra fiscal. Quer queira, quer não, os benefícios fiscais concedidos de forma unilateral, sem convalidação do CONFAS, trouxe também um problema econômico, logístico e de custo do Brasil. Sim. Né? Porque empresas se instalaram em regiões, não porque era melhor ali, tinha uma melhor logística, onde ficava o seu mercado. Por questão de custo tributário mesmo. Por causa do benefício fiscal. Sim, sim. E a reforma tributária vai ter esse período de transição, que só vai começar efetivamente em 2033, né, extinguindo o ICMS e ISS em 2032, por causa dos benefícios fiscais. Que essas empresas que tinham os benefícios fiscais e gastaram bilhões para se instalar em determinadas regiões, falou, pô, a gente vai perder isso de uma hora para outra. Tem que ter uma contrapartida. E aí tem esse período de transição. Um tempo. Para mim, o ideal é a reforma. Começou a reforma, é agora. Pumba. 1, 2, 3, valendo. Então a gente vai ter esse período de transição que vai ser muito tumultuado. Né, em 2026, espero que comece a alíquota teste, né, da CBS, da IBS. Em 2027 já teremos a CBS, mas teremos o ICMS e ISS junto. Vai ser complicado. Já há boatos, teve reuniões, inclusive, em casas legislativas, e em 2032 não acabar o ICMS. Ele continuar com uma alíquota menor. Sim. Então, imagina se isso acontece.
Para tentar, então, manter ainda essa dinâmica dos benefícios. E aí, para os estados terem um imposto que eles realmente tenham uma autonomia e competência para legislar sobre ele, né? Não ficar esperando cair num comitê gestor para ter as divisões, as repartições de receita. Sim. Porque, quer queira, a gente vive numa federação onde os estados abrem mão da sua soberania em prol de uma soberania única, que é a brasileira, mas tem que ter um mínimo de autonomia. Sim. Então, com esse tributo, o IBS, onde vai ser administrado por um comitê gestor que ainda não está devidamente definido, e depois vai ter a repartição de receitas, a competência legislativa da União Federal. Sim. Então, os estados estão se sentindo meio reféns. Sim. E tem duas reflexões interessantes dentro da sua fala para a gente fazer aqui. Uma primeira reflexão. Será que todo o ambiente da reforma, no sentido de que, como São Paulo atraiu mais empresas por conta, já tinha, como era tributado na origem, e você já tinha um grande polo industrial, você atraiu muitas pessoas para poder trabalhar. Então, São Paulo hoje tem, a população de São Paulo é monstruosa, perto de alguns estados, a população do outro estado chega a ser pífia. Então, o consumo acaba que vai continuar sendo aqui, vai continuar sendo o maior arrecadador. E, por outro lado, uma reflexão interessante que até o professor Eduardo Jardim fez, que me fez parar para pensar nisso, eu dou o benefício fiscal porque depois, na repartição, a União banca o que eu deixo de arrecadar. Então, eu posso gastar aqui para atrair, porque de um lado e do outro lado eu vou ter a contrapartida, porque a União vai bancar isso, né? E na reforma, na sua ótica, vai continuar esse mesmo modelo? Porque se continuar esse mesmo modelo e o ICMS nunca acabar, por exemplo, esse ambiente de guerra fiscal nunca vai ser interminável. Vai ser interminável, a gente vai ter a pior tributação sobre o consumo do mundo, quer queira, quer não, a tributação sobre o consumo não é uma tributação justa, né? Ela é regressiva. Sim. O Brasil tem um problema enorme, que é a desigualdade social extrema. Total. Já, para mim, não é nem uma questão humanista, é uma questão de economia. A gente tem um mercado de consumo pequeno pelo número de habitantes. Então, a gente tem que tentar combater isso. E o direito tributário para combater isso, né, através da tributação sobre o consumo, com alíquotas enormes, aqui a gente pode ter a maior alíquota do IVA do mundo. Sim. Isso é totalmente prejudicial. Países subdesenvolvidos, infelizmente o nosso caso, privilegiam a tributação sobre o consumo em detrimento da tributação sobre o patrimônio e a renda, apesar das indústrias pagarem altos impostos de renda. Sim. Porque a gente tem a contribuição social sobre o lucro que nenhum outro país tem. A gente tem o PIS/COFINS, que é uma tributação sobre receita e faturamento que nenhum país cobra. Que, para mim, uma das tributações mais injustas é o PIS/COFINS. A empresa teve um faturamento, isso não quer dizer que teve resultado positivo e é tributado. Sim. Muitas vezes está tendo prejuízo. E aumenta o prejuízo com essa tributação. Tem que pagar. Ainda bem vai acabar o PIS/COFINS, mas vai vir a CBS no lugar. Mas, enfim. Vai mudar de nome. Vai melhorar um pouco o cenário, né? Melhora porque você vai pelo menos para um modelo de cumulatividade e não cumulatividade plena, né? Exato. Que aí que um grande problema do PIS e COFINS, principalmente para as empresas que são grandes arrecadadoras, que são as empresas do lucro real, é um modelo da não cumulatividade, mas sobre insumo. Então, muitas vezes você pega, por exemplo, uma grande empresa de serviço que não tem como comprovar uma quantidade de grande insumo, tem uma arrecadação monstruosa no PIS e no COFINS. Exato. Né? Então, você acaba sofrendo. Na não cumulatividade plena, pelo menos isso você dá uma atenuada, né? Mas com esse IVA dessa altura, é meio que você tira com uma... como é que é aquele ditado? Dá com uma mão, toma com a outra, né? Toma lá da cá. Assim, né? Mas no IVA, você consegue jogar tudo no preço. Sim. Então, quem responde é o consumidor final. Você vai ter um aumento encarecer o preço do serviço, né? Que vai ter uma tributação muito alta. Mas quem vai responder é o consumidor final. Por isso que é uma tributação injusta. Quem ganha um salário mínimo paga relativamente... Vai pagar mais caro. Metade vai ser tributo que ele paga indiretamente. Quem ganha acima de 100 mil reais, 200 mil reais, vai pagar 20% de tributo proporcionalmente à sua renda. Então, esse é o problema da tributação sobre o consumo, né?